Shalom, Deus seja louvado. Pastor Anderson Dias. Livro Os Generais de Deus, página 12. Continuação de John Alexander Dowie. Um novo lar, a cadeia. A essa altura do acontecimento, centenas de pessoas afluíam para a cidade de Chicago a fim de participar dos cultos ministrados por Dowie. Por causa disso, estava ficando cada dia mais difícil encontrar hospedagem para todos. Assim, Dowie abriu várias pensões chamadas Casas de Cura, onde aqueles que vinham em busca de cura poderiam se hospedar e descansar entre um culto e outro, no Tabernáculo Sião. Ali, eles recebiam constante ministração da palavra, até que sua fé fosse edificada e pudessem ser curados. Contudo, os jornais, principalmente o Chicago Dispatcher, foram sem misericórdia, chamando aquelas casas de manicômio de lunáticos, e continuaram a publicar todo tipo de mentiras contra Joe Dowie. E foi por causa destas casas de cura que os inimigos de Dowie julgaram haver encontrado um ponto vulnerável naquela situação. Assim, no início de 1895, eles o prenderam sob acusação de prática de medicina sem licença. Obviamente, isso era uma grande mentira, pois Dowie seria a última pessoa neste mundo a permitir qualquer tipo de remédio dentro de suas casas. Em contrapartida, ele contratou os serviços de um brilhante advogado para lhe manter informado dos procedimentos legais do processo, pois o próprio Dowie preferiu representar a si mesmo no tribunal. Afinal de contas, ninguém melhor que ele para articular a sua defesa de maneira tão acurada. Contudo, a inteligência superior de Dowie não foi suficiente para anular a jurisdição maligna daquele tribunal. Por isso, apesar de sua profunda argumentação, ele foi penalizado. Porém, nem em sonho eles podiam imaginar que ele iria recorrer da sentença e apelar para uma instância superior, o que lhes custaria muito mais do que o valor das multas que haviam imposto a ele. Quando ele recorreu à corte superior, condenou os feitos da corte inferior e reverteu a situação em favor de Dowie. As autoridades da cidade esperavam que ele desanimasse, se elas continuassem a prendê-lo e a multá-lo. Assim, antes do final de um ano, ele já havia sido detido 100 vezes. E apesar de tantas perseguições, ele nunca desanimava. Aquelas perseguições conferiram ao caráter de Dowie uma grande capacidade de recuperação. De fato, ele até mesmo se regozijava por causa das perseguições e interrogatórios por parte dos seus perseguidores. O mal vai sempre tentar atrapalhar o mover de Deus, mas Dowie estava sobrenaturalmente seguro e ancorado na autoridade divina, e o sobrenatural jamais se curvará ao natural. Folhas de cura. Tendo suas tentativas frustradas no sistema legal, os inimigos de Dowie fizeram um complô
para retirar dele os benefícios e descontos que ele tinha no uso dos correios. Em 1894, Dower tinha uma publicação de larga circulação semanal chamado Folhas de Cura. Era uma publicação cheia de ensinamentos e testemunhos a respeito da cura divina. Nem é preciso dizer que Dower, ele tinha um carinho muito grande com esse periódico. Ele costumava se referir a ele carinhosamente como a pombinha branca. Fiel às suas convicções, Dower nunca media as palavras em seus escritos e fervorosamente denunciava o pecado e expunha a atividade do mal. Aquela periódica também advertia aos leitores contra a letargia e as denominações manipuladoras. E aqueles que haviam sido mais prejudicados por aquela publicação viram ali uma oportunidade para colocar um fim ao ministério de Dower. As pessoas admiravam o modo dramático e direto de Dower falar. Muitos tinham vontade de dizer as mesmas coisas que ele e, por isso, o viam como se fosse seu porta-voz. Mesmo aqueles que diziam desprezá-lo, liam seus escritos para saberem o que ele tinha a dizer. Como resultado, a circulação dos periódicos aumentou rapidamente. Muito do seu sustento e ministério foi atribuído a essas publicações. O gerente-geral dos Correios de Chicago era um católico devoto. Aproveitando-se disso, os inimigos de Dower tratavam de conseguir a revogação da tarifa especial de correio que ele gozava, dando ao gerente um exemplar impresso de um dos seus sermões, onde ele negava a infalibilidade do Papa. A reação do gerente foi imediata, cancelando a tanta especial e obrigando Dower a pagar uma quantia 14 vezes mais caras do que o preço normal. Contudo, Dower não se deixava vencer facilmente. Ele pagou o aumento e pediu aos seus leitores que escrevessem diretamente para as autoridades em Washington, contando-lhes a respeito dessa grande injustiça. Seus mantenedores vieram em seu socorro com a maior rapidez possível, e ele conseguiu uma audiência imediata com o diretor-geral dos Correios. Então logo John Dower contou-lhe a sua história e mostrou as mentiras maliciosas a respeito de seu trabalho, publicadas na Journal Chicago. Tanto esse periódico como o seu editor foram denunciados pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, em 1896, esse mesmo editor, que era um dos maiores perseguidores de Dower, foi preso por causa de uma outra acusação. Execrado publicamente e demoralizado pelo resto da vida. Enquanto estava em Chicago, Dower conseguiu marcar um encontro com o presidente William. Ele garantiu que sempre orava por ele. O presidente ficou profundamente agradecido por isso. Pouco antes de deixar a Casa Branca, Dower comentou com o seu pessoal que temia pela vida do presidente. Mais tarde, ele pediu aos seus companheiros que orassem pela segurança do presidente, pois sentia que ele não estava suficientemente protegido. Entretanto, apesar da advertência profética de Dower, William foi baleado na cidade de Buffalo, Nova York, no dia 6 de setembro de 1901. Ele morreu 8 dias depois.
sendo o terceiro presidente americano assassinado até então. Sião chegou. Quando chegou o fim do ano de 1896, Dowie já havia se tornado uma pessoa de grande influência na cidade de Chicago. Seus inimigos estavam ou mortos, ou presos, ou calados. Os policiais locais, que já o haviam prendido 100 vezes, agora eram seus amigos e estavam prontos a protegê-lo a qualquer momento. Os políticos da cidade, inclusive o prefeito, haviam sido eleitos com a ajuda dos votos dos fiéis de Dowie. Cura divina era agora pregada em cada esquina. Ele dividiu a cidade em regiões e enviou equipes chamadas de Os 70 para proclamar o evangelho em cada uma destas áreas. Em pouco tempo, quase não havia mais ninguém naquela cidade que ainda não tivesse ouvido as mensagens do evangelho. Toda semana Dowie orava por milhares de pessoas para que recebessem a cura divina. Sadie Code, sobrinha de Buffalo Bill Code, foi milagrosamente curada depois que leu um exemplar das Folhas de Cura. Entre as celebridades que foram curadas estavam Amanda Ricketts, prima de Abraham Lincoln, Dra. Lian, Reverendo F.A. Graves e a esposa de John Laker, e a esposa de John Laker e a esposa de um membro do Congresso americano. Por intermédio de seu ministério apostólico, John Alexander Dowie conduziu a cidade de Chicago a Jesus. Ele alugou o maior auditório da cidade e transferiu o grande tabernáculo Sião para aquelas instalações. Ele permaneceu ali por 6 meses. Em todo aquele tempo, ele ocupou os seus 1000 lugares em cada culto que realizava. Finalmente, Dowie estava pronto para realizar o sonho que havia muito trazia em seu coração: organizar uma igreja fundada nos princípios apostólicos. Este foi o grande desejo de toda a sua vida: trazer de volta os ensinamentos e os fundamentos da igreja primitiva, registrados no livro de Atos. Assim, no mês de janeiro, realizou a primeira conferência e lançou as bases desta obra, denominada de Ministério Católico Cristão. A palavra católico tinha o sentido de universal e não tinha nada a ver com a Igreja Católica Romana. John Alexander Dowie jamais permitia que sua igreja fosse conhecida como sendo alguma novidade. Ele a via como uma restauração dos princípios que o corpo de Cristo foi perdendo ao longo dos anos. Sua teologia era saudável, porque ele estava sempre advertindo que se algo era novo, então isso era falso e errado. Dentro de poucos anos, os membros da Igreja Cristã Católica já haviam se multiplicado em dezenas de milhares. Creio que, sem sombra de dúvida, todos os 5 ministérios listados em Efésios 4 estão presentes e atuantes na igreja de hoje. O ofício do apostolado não foi encerrado quando os 12 discípulos morreram. Tampouco Deus permitiu que seus planos para a igreja terminassem com a morte dos apóstolos. Os princípios estabelecidos na nova aliança devem continuar até a volta de Jesus. Eles não estão limitados à ideia e nem a teologias humanas, e nem as promessas do Senhor cessam quando duvidamos delas. Existem muitos outros que foram chamados, e não apenas os primeiros 12 apóstolos. Ainda hoje existem muitos chamados para este ministério.
Efésios capítulo 2, verso 20 diz que a igreja foi edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e que o próprio Jesus é a sua pedra angular. Existe grande autoridade no ministério de um apóstolo, e eu creio que Deus, de maneira soberana, sobrenatural, escolhe e capacita quem Ele quer para este ofício. Contudo, sempre houve uma falta de sabedoria a respeito da administração desse dom. Acredito firmemente que Dower teve um chamado divino e foi equipado por Deus para ser apóstolo. Não creio que seu ministério tenha fracassado por ele ter aceito esse chamado. O que eu acredito é que, por causa de sua falta de sabedoria e compreensão da extensão do seu chamado, ele não entendeu as implicações espirituais do seu trabalho. Ao meu ver, foi da extensão do seu chamado. Ele não entendeu as implicações espirituais do seu trabalho. Ao meu ver também, essa foi a falta de entendimento e grande deficiência espiritual que fez com que ele usasse sua autoridade de maneira errada. Durante o tempo em que a igreja de Dower estava sendo estabelecida, ocorreram alguns acontecimentos interessantes. Esse tempo foi chamado de os Anos Dourados de Sião. Os seguintes 3 anos foram tranquilos, prósperos e de grande influência. E foi nessa época que Dower fez os seus planos secretos para a construção da sua cidade especial. Sabendo que tal empreendimento iria despertar curiosidade, Dower planejou desviar a atenção das multidões, decretando uma guerra santa e anunciando a pregação de uma mensagem que se chamava Doutores, Drogas e Demônios. E como pregasse essa mensagem por semanas, o fato causou um certo tumulto entre as pessoas. Assim, enquanto seus inimigos estavam distraídos com tudo isso, ele secretamente contratou proprietários de terras para procurarem um terreno que ficasse a uma distância de aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Chicago, para que ele pudesse construir uma cidade. Que Deus te abençoe. Eu me chamo Pastor Anderson Dias. Shalom, shalom, shalom. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.